tudo bem? Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo ao terceiro dia da nossa trilha de sucesso na gestão estratégica jurídica Legal Experience Online. Então, pensaram em uma resposta para as perguntas que eu fiz ontem? Parece bobeira, mas é um exercício muito importante para você. É preciso saber o que você quer para a sua vida profissional. Quais são as suas dores? Ou seja, o que te incomoda? Feito isso, você precisa traçar um caminho. E aí você pode me dizer, mas Eliane, eu não sei como fazer isso. Calma, temos mais dois assuntos super interessantes para abordar, a fim de fecharmos o nosso ciclo de aprendizado na gestão estratégica jurídica. E ao final, eu vou te mostrar como você pode ampliar suas possibilidades profissionais. Eu vou te apresentar um leque de opções bem interessantes e de fácil acesso, para potencializar o que já foi dito nos últimos dias, ok? Eu quero e eu desejo de verdade que você fique comigo, porque tudo que foi dito até agora é o fruto de mais de 19 anos de trabalho árduo. Foram muitos estudos e acompanhamento de centenas de clientes meus que aprenderam com erros e também com os acertos. E eu quero compartilhar tudo isso com você. Vem comigo! Falaremos sobre um assunto ainda mais específico e que apoia os gestores na organização e também nas tomadas de decisões. O compliance. Você sabe o que é compliance? Já pesquisou sobre esse assunto? Explicando. Compliance vem do inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra. Estar em compliance é estar em conformidade com as leis e regulamentos externos e internos. As empresas que possuem grande responsabilidade jurídica são as que mais precisam implantar um departamento de compliance no seu jurídico, como, por exemplo, empresas de capital aberto que possuem ações na bolsa. Mas isso não quer dizer que apenas as empresas devem conhecer o que é compliance ou ainda implantar uma área de compliance. Os escritórios de advocacia que atuam como parceiro dessas empresas precisam conhecer o assunto, pois muitas vezes poderão ser cobrados sobre conformidade com relação a determinadas legislações, como, por exemplo, a LGPD. Temos recebido vários contatos de vários escritórios de advocacia informando que os clientes estão enviando aditamento aos contratos com base na nova lei, onde novas obrigações e responsabilidades estão sendo alinhadas. Ainda, é necessário que o escritório busque um diferencial para melhorar sua competitividade no mercado. Sendo assim, demonstrar que está em conformidade com o compliance do seu cliente é um diferencial considerável nos dias de hoje. Por isso, este tema é importante não apenas aos departamentos jurídicos e de compliance, mas também aos escritórios de advocacia que queiram se destacar, se diferenciar no mercado. O profissional de compliance é chamado de Compliance Officer. É uma grande oportunidade para você que tem o conhecimento sobre leis e quer especializar-se nesse tema. Visualizamos aqui uma nova opção para a construção da sua carreira. Vamos entender um pouco mais sobre este assunto? Como não sou uma especialista em compliance, eu vou citar aqui várias passagens de um artigo de uma das maiores autoridades em compliance no nosso país, aqui no Brasil, a Rogéria Jeremek. A Rogéria possui 33 anos de experiência na área jurídica, sendo os últimos 11 anos voltados exclusivamente à área de compliance, sendo que desde agosto de 2015 ela atua como diretora de compliance da Latam Airlines. Além disso, a Rogéria é a atual presidente da Comissão de Compliance da OAB de São Paulo e a atual presidente da Comissão de Compliance do IASP, que é o Instituto de Advogados de São Paulo. O artigo que vou reproduzir agora é da Rogéria Jeremek e sua divulgação na íntegra foi autorizada por ela. As informações a seguir foram extraídas do artigo Compliance Viável que traz valor e sustentabilidade para a instituição. Pois bem, de acordo com a Rogéria Jeremek, que é a autoridade,
Muito se fala de compliance nos dias atuais, mas o grande temor de quem realmente se preocupa com o tema é a existência de pessoas despreparadas que estão se aproveitando do modismo do momento para criar programas de compliance, sem aplicabilidade prática e sem processos e procedimentos, aqueles que agregam valor e sustentabilidade à empresa. Aliás, compliance e sustentabilidade estão intimamente relacionados. Defender a existência de um programa de compliance efetivo é o mesmo que garantir a sustentabilidade da empresa, garantindo a sua perpetuação no mercado e no espaço, de maneira íntegra. E isso é fácil de demonstrar, pois uma empresa ou instituição que tem uma alta administração preocupada em evitar a corrupção e tornar essa diretriz clara para todos os empregados e colaboradores, com respeito às leis e às normas internas, que treine e comunique suas aspirações e valores a todos, que monitore e realize testes de controle, gerencie os achados de compliance e faça o reporte dos resultados a quem de direito, fechando assim o ciclo do programa de compliance, seguramente tem muito mais chances de continuar suas atividades de maneira contínua. Uma empresa ou instituição que preserve seus valores e os dissemine a todos os empregados e colaboradores, passa a estes e também à sociedade uma mensagem de seriedade e também de comprometimento que tem um efeito bastante positivo perante todos os stakeholders, ou seja, as pessoas que estão envolvidas. Atualmente, os consumidores têm buscado produtos de empresas éticas e que deixam clara a sua opção pela sua integridade e o seu repúdio em relação a toda e qualquer irregularidade. Isso forma um círculo virtuoso, pois as empresas disseminam esses conceitos de correção perante seus empregados, os quais tendem a aplicá-los também em suas vidas pessoais, transformando o mundo em um lugar melhor para viver. Agora, vamos abordar pelas palavras da Rogéria Jeremec a importância de uma estrutura de compliance que seja efetiva tanto no setor público quanto no setor privado. Compliance cabe em qualquer lugar, em empresas, instituições não lucrativas, escolas, clubes, partidos políticos, em todas as esferas do governo e etc. O importante é que exista em cada uma das unidades mencionadas uma estrutura efetiva de compliance. Por estrutura efetiva de compliance, tem-se um programa de compliance que contemple a voz, ou seja, a conduta da alta direção, ambiente regulatório, políticas e procedimentos, treinamentos e conscientização, monitoramento e testes de controle, gerenciamento de problemas de compliance e também o reporte. Isso significa o apoio efetivo da alta administração para a execução do programa de compliance e se traduz na existência de recursos, pessoas, ferramentas e o que mais seja necessário para a sua implementação eficaz. Também implica que cada funcionário ou colaborador saiba exatamente qual o seu papel dentro da organização, no que tange ao compliance. Uma vez conhecidas as atitudes esperadas de todo empregado ou colaborador, é hora de conhecer o ambiente regulatório em que a instituição se insere. Quais são as leis aplicáveis às atividades executadas em cada setor? Conhecidas as atividades e as leis aplicáveis, deve-se focar nas leis internas da organização, nas regras estabelecidas naquele ambiente em que definem as normas de conduta esperada e desejada, bem como as consequências em face de seu descumprimento. Feito isso, é o momento de treinar e comunicar as regras para todos, usando de criatividade, simplicidade, clareza e consistência. Bem, tendo claras as obrigações de cada um na organização, as leis aplicáveis, as regras internas disseminadas para dirigir a conduta de empregados e colaboradores, os quais são comunicadas e objeto de treinamento constante. É tempo para monitoramento e testes de controle, a fim de verificar se tudo que foi estabelecido na teoria tem aplicabilidade no dia a dia. Depois disso,
É chegada a ocasião de trabalhar as ocorrências detectadas, porque certamente haverá. Há que se definir de que forma serão administrados os casos identificados, se em comitês ou, por exemplo, reuniões ou com decisões individuais, dependendo do assunto, com suporte em uma matriz de consequências pré-definida. Por fim, há o report, que consiste na comunicação do que foi encontrado de problema e as soluções aplicadas, sempre com respeito à filosofia do need to know, ou seja, somente aqueles que devam efetivamente ter conhecimento do ocorrido e adotar ações para evitar a sua repetição. Receberão informações inerentes. Com isso, tem-se um completo ciclo de programa de compliance, garantindo efetividade aos controles estabelecidos. Ainda, o Department of Justice, importante órgão governamental americano, com atuação parecida com a do Ministério Público no Brasil, não tem tido muita paciência com empresas que estabelecem programas de compliance de papel, exclusivamente. Várias foram as iniciativas no sentido de ordenar a forma com que as empresas devem apresentar os seus problemas espontaneamente ao departamento. Primeiramente, o IATS Memo, seguido do Pilot Program, todos seguindo na linha de que deve-se fornecer o maior número possível de evidências do que ocorreu, bem como individualizar as condutas, permitindo a efetiva responsabilização daquele ou daqueles que deu ou deram causa ao ocorrido. Logo, a efetividade de um programa de compliance também é importante para garantir que, uma vez detectada alguma irregularidade, seja possível a remediação da melhor maneira possível para a organização, garantindo a sua sustentabilidade. Outro ponto importante a ser considerado é a atual ausência de indicadores objetivos de eficiência e a elevação dos custos para a implantação de um departamento de compliance. De acordo com a Rogéria, é difícil estabelecer-se um conjunto de indicadores que realmente meçam a eficiência do programa de compliance. Usualmente, os indicadores são mais quantitativos do que qualitativos. Ademais disso, o fato de ter mais relatos no canal de denúncia, por hipótese, não significa necessariamente que há mais eficiência no programa. Pode significar o contrário disso, que as pessoas estão incomodadas com o tanto de coisas erradas que vem na instituição. A sua diminuição, por outro lado, também não significa nada. Pode, inclusive, representar a desconfiança dos empregados e colaboradores ou funcionários públicos, no caso de órgãos públicos, na ferramenta, duvidando da confidencialidade ou da garantia do anonimato. Nos países em que isso seja permitido, há alguns países como a Alemanha, por exemplo, em que a identificação do denunciante é requisito. Assim, ainda há um farto campo para a evolução nesse quesito. Os custos de um programa de compliance também podem ser um empecilho à sua implementação. Entretanto, é importante reconhecer que é possível fazer mais com menos. Um bom exemplo é o programa de embaixadores de compliance. Com ele, é possível, a custo zero, encontrar várias pessoas bem intencionadas, empregados ou funcionários públicos, que podem de imediato colaborar na disseminação dos conceitos estabelecidos, sendo pontos focais de compliance em suas respectivas áreas de atuação, auxiliando em treinamentos e investigações e no entendimento das novas políticas e procedimentos. Se você se interessa pelo assunto, eu sugiro que você estude mais, para que tenha mais e mais conhecimento sobre o tema. Eu volto a te lembrar que no Legal Experience Online, você vai aprender muito mais sobre esse assunto com os 4 professores que ensinam compliance de maneira simples e didática. Inclusive, a Rogéria Jeremé, que é uma das professoras do módulo de compliance no Legal Experience Online. Por hora, eu agradeço imensamente a Rogéria por ter me autorizado a compartilhar esse maravilhoso conteúdo com vocês, um conteúdo que foi criado por ela, e também por me apoiar em disseminar com você sobre este pilar que é tão importante para as organizações.
Olá, eu sou o Luciano Malara e venho falar para vocês hoje sobre o Risk Assessment, ou o levantamento e análise de riscos. Mas para que serve isso? O que é isso dentro de um programa de compliance? Na verdade, o programa de compliance todo vai se guiar fundamentalmente por essa etapa, que é a análise do risco que existe dentro da organização e o risco que existe também na relação da empresa, dos seus colaboradores com terceiros, e quando eu falo terceiros é mercado, fornecedores, clientes, autoridades, tá? E como esses riscos estão classificados. Normalmente esses riscos são classificados de uma forma que a gente possa apurar a criticidade deles por impacto e probabilidade. Quanto maior o impacto, maior a probabilidade dele acontecer, maior é a criticidade. A partir da análise de quais são os riscos de compliance que uma organização tem, é que você pode estruturar um programa de compliance. Os riscos são classificados, são listados, são criadas medidas de mitigação ou chamados planos de ação para esses riscos, e a partir daí você efetivamente começa a montar o que você vai chamar de remediação. Dentro do programa de compliance, o Risk Assessment é fundamental, e se você não o fizer bem feito, certamente a empresa vai ter um programa de compliance que pode até ser muito bom do ponto de vista de valores, mas que não vai estar endereçando a resposta, a mensagem efetiva que a organização quer dar em relação aos riscos, em relação aos possíveis ofensores das boas práticas. Dicas rápidas sobre o Risk Assessment. Como a gente levanta esses riscos? Primeiro, análise documental. Análise do organograma da empresa, análise da estrutura corporativa da empresa, verificação de quais são as áreas de negócio, com quem a empresa mantém relacionamentos. Depois, são feitas as verificações de quem são as áreas-chave da empresa, e as principais pessoas das áreas-chave são entrevistadas. Essas entrevistas geram ali a principal indicação dos riscos que aqueles profissionais que são a liderança da empresa identificam, e eles são conjugados, mapeados, classificados e geram um relatório. Outra coisa importante, o que eu faço com esse relatório de Risk Assessment? Não deixe ele na gaveta. Ele é uma evidência de que você apurou um risco. Se você não mitigar esse risco posteriormente, ou no mínimo criar um plano de ação para esse risco, caso esse risco se materialize e isso se torne uma investigação pública, você pode sofrer uma consequência muito mais grave por ter visto, entendido, classificado e não ter agido em relação ao risco. Então, de forma sucinta, isso é o Risk Assessment, esse é o mapeamento, a identificação e o tratamento dos riscos. Espero ter ajudado vocês em relação a esse tema com essa pequena dica. Sucesso no seu programa de compliance. Obrigado. Olá! Vamos falar do segundo elemento de um bom programa de compliance. Chamamos de Regulatory Oversight, ou ambiente regulatório. Um estudo feito pelo ministro Ives Gandra Filho apurou que nós temos no nosso ordenamento jurídico mais de 34 mil regras legais. É isso mesmo. Mais de 10 mil leis ordinárias, mais de 100 leis complementares, decretos-leis. É regra pra caramba. E será que eu tenho, a minha empresa, que saber todas essas regras? Será, por exemplo, que uma empresa no ramo de construção civil, uma sociedade limitada, teria que monitorar, acompanhar, saber de cor as normas editadas pela CVM? Talvez não. Agora, existem algumas leis que elas têm um alcance praticamente universal. Você já ouviu falar de LGPD? Essa lei regulamenta qualquer um que trate dados pessoais. E por tratar, ela define armazenar, transferir, usar, arquivar, é verbo que não acaba. E tem um agravamento. Tenha em vista que, se você desconhece a lei, isso não te exime de não cumpri-la. Então é o seguinte, um bom programa de compliance precisa ter e definir aquele pessoa, o compliance officer, o departamento de compliance, departamento jurídico, até o RH, mas aqueles responsáveis por monitorar as regras que sustentam, que regulamentam, que circundam as suas atividades. Ok? Olá, meu nome é Luciano Malara e vou conversar com vocês sobre um dos pilares do programa de compliance. É o famoso Tone at the Top.
O que seria esse tone at the top? É o tom da alta administração, o quanto a alta administração efetivamente se manifesta e compra a ideia do programa de compliance e repercute isso para toda a organização. Mas não só dentro da organização, para fora também. O tone at the top teve algumas evoluções. No começo era tone at the top, depois também teve a nomenclatura de tone from the top, depois walk the talk. Qual que é a grande diferença entre um e outro? O tone from the top é o que vem de cima para baixo. Não é ideal, né? Parece ordem. O tone at the top é aquele tom que fica ali entre a alta administração. Walk the talk é exatamente ande de acordo com o que você fala. Então, quando um executivo efetivamente fala uma coisa, ele faz o que ele fala, ele demonstra o que ele fala. Então, ele guia pelo exemplo, né? O tom da alta direção também se materializa por um apoio que a alta direção dá ao programa de compliance, dá aos responsáveis pelo tema e também se materializa muito especialmente na hora da tomada de decisão. Quando alguma coisa limítrofe entre o fazer a coisa certa e ganhar um negócio aparece e a direção da empresa fala assim, vamos sempre fazer a coisa certa, está manifestado o tone at the top. Toda a organização vai querer seguir aquele direcionamento. Não existe aquela dúvida, mas o meu líder quer mais é que eu venda, o meu líder quer mais é que eu entregue esse resultado rápido. Não, o seu líder quer que você faça a coisa certa, que você siga as diretrizes, siga o código de ética e conduta. O código é sempre o guia principal, mas nada mais é do que um pedaço de papel ou um monte de bits and bytes na intranet da empresa, se a alta liderança não abraçar a ideia e não demonstrar que aquilo é o que eles realmente acreditam e fazem. Tone at the top, siga e cobre para que na sua empresa isso seja uma marca. Olá, pessoal! Dando sequência à nossa série de vídeos que tratam sobre os pilares estruturantes de um programa de compliance, eu vou falar brevemente com vocês hoje sobre o pilar treinamento e sensibilização. Antes de tudo, eu gostaria de esclarecer que os treinamentos, eles, ao ser oferecidos aos funcionários de uma empresa, eles se constituem de uma forma bastante adequada para se transmitir cada um dos objetivos e regras de um programa de compliance. É também por meio desses treinamentos que os funcionários vão se sensibilizar e compreender corretamente a importância do compliance. É uma oportunidade ímpar que eles terão para esclarecer dúvidas mais específicas sobre as políticas vigentes, as normas, os procedimentos a serem executados, né, no dia a dia de cada operação. Um outro fator extremamente substancial e importante que um treinamento e uma sensibilização traz é que ele aumenta substancialmente o engajamento nas atividades por parte de todos os colaboradores da empresa. O treinamento mais efetivo vai ser aquele treinamento que adota diferentes enfoques de conteúdo, a depender, é claro, da posição hierárquica, do nível de exposição a riscos que cada um dos funcionários que estão sendo treinados são expostos. Por exemplo, de uma forma geral, funcionários que interagem com empresas concorrentes, que estão alocados em áreas de marketing, de vendas, ou que possuem uma grande interação com órgãos públicos, esses funcionários, geralmente, eles estão alocados nas áreas de maior risco das companhias e, portanto, são áreas que merecem uma atenção diferenciada. Com relação aos tipos de treinamentos que podem ser oferecidos, os dois métodos mais comuns são o método presencial e o método eletrônico, o método virtual, né? Os dois mecanismos são extremamente relevantes. O presencial, na medida que ele vai oferecer uma oportunidade para contato, né, cara a cara, face to face, tanto com o líder do compliance quanto com a equipe do compliance, ele costuma permitir, portanto, maior liberdade, flexibilidade, para que esses colaboradores, esses funcionários possam apresentar as suas dúvidas, os seus questionamentos.
E é claro que as dúvidas elas vão surgir sempre no momento da execução das atividades, porque numa perspectiva de entregar pura e simplesmente a norma, o procedimento operacional padrão que se espelha no exercício daquela atividade, geralmente o colaborador ele não encontra dúvidas logo de cara. Na hora que ele vai executar as suas atividades, as dúvidas começam a surgir, especialmente porque os dilemas éticos eles surgem a todo instante e eles precisam ser trabalhados dentro da realidade de cada uma dessas organizações. Já o treinamento, né, eletrônico, o treinamento virtual, ele se presta basicamente para reforçar as mensagens que já foram transmitidas pessoalmente nos treinamentos presenciais. Por outro lado, eles alcançam um número muito maior de funcionários, né? E com um custo substancialmente menor também para a empresa. Em ambos os casos, todavia, tanto para os treinamentos presenciais ou para os treinamentos virtuais, EAD, é importante que esses treinamentos sejam certificados por parte da organização. Um outro ponto importante é que esses funcionários que participaram desse treinamento, eles sejam submetidos a uma breve avaliação para verificar se ele conseguiu reter os principais conceitos que foram transmitidos, os principais pontos que foram abordados nas capacitações. Além disso, eles vão se prestar aí para assegurar a efetividade mínima para o próprio mecanismo de treinamento compliance enquanto pilar estruturador do programa de compliance. Em regra, não é aconselhável uma organização contar somente com treinamentos à distância. Eu sei que em algumas áreas isso fica bem complicado, é muito difícil reunir, né, todos os funcionários no mesmo local, no mesmo horário, ao mesmo tempo, né? Mas o treinamento presencial e o treinamento à distância, eles são treinamentos complementares e não excludentes. Uma coisa também que eu gostaria de reforçar com vocês e que é extremamente importante é que nesses treinamentos, a equipe do compliance, o time de compliance da organização, ele abre uma porta, um canal de contato direto com aquele colaborador. O que isso significa? Isso significa que a confiança, ela vai aumentar. Se ela não existe, ela vai passar a existir. Se ela já existe, ela vai ser aumentada, ela vai ser maximizada. O funcionário ele vai se sentir mais confortável, mais seguro, por exemplo, para realizar posteriormente qualquer tipo de denúncia, né? Mediante ele presenciar o cometimento de uma fraude, de um ilícito. Ele vai sentir que não vai existir nenhum tipo de retaliação por ele agir dessa forma, muito pelo contrário, é o momento em que você reforça que é exatamente essa postura que a organização espera deles. Por fim, eu gostaria também de lembrá-los da importância de vocês registrarem todos esses momentos de treinamento e sensibilização, quer seja por meio de lista de presenças, registros fotográficos, cópia dos certificados que foram expedidos, né? Se possível, a gravação. Por que eu estou falando isso? Porque, eventualmente, se a sua organização é uma organização, né, que mantém contatos com o setor público, amanhã você pode vir a ser responsabilizado pela lei anticorrupção. E se você for responsabilizado, né, se você vier a responder esse processo administrativo de responsabilização, o ideal para que você peça aquela mitigação, aquela diminuição no cálculo da multa, é que você demonstre que, de fato, o compliance era algo que era vivido pela organização, não era simplesmente um programa de gaveta, de prateleira. Então, para isso, é necessário que você tenha evidências que comprovam que, de fato, na perspectiva do pilar de treinamento e capacitação, todos aqueles momentos foram registrados, as avaliações que os próprios funcionários obtiveram ao final dos treinamentos, tudo isso é de extrema relevância para que os órgãos de controle possam, de fato, verificar a existência e a efetividade do seu programa de compliance. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente volta para falar de um outro pilar. Um grande abraço para vocês. Olá, eu sou Rogéria Jeremec, estou aqui para falar para vocês sobre o quinto elemento
num programa de compliance baseado em 7 elementos. Ele se chama monitoramento e testes de controle. Ora, o que eu vou monitorar num programa de compliance? Eu vou monitorar, na verdade, muitas coisas. Quantidade de denúncias recebidas pelo canal de denúncias, quais os tipos dessas denúncias. São denúncias sobre corrupção, sobre fraude, sobre assédio sexual, sobre assédio moral, etc. Então, eu vou verificar o número dessas denúncias, quantas são procedentes, quantas improcedentes, quantas não me trouxeram sequer os elementos necessários para que eu possa investigar, e tudo isso monitorado, controlado. Eu posso verificar também o número de terceiros que eu tenho dentro da minha organização, como eu contrato esses terceiros, se são terceiros que vão me representar perante o poder público, e aí então eu tenho que fazer um trabalho mais específico sobre eles e vou ter então números, estatísticas para apresentar para a diretoria, para o conselho de administração. Os controles são muito importantes porque nos permitem avaliar a consistência do nosso programa de compliance. Vamos falar agora sobre o 6º elemento, que se chama Issue Management, ou gestão de problemas de compliance. Neste elemento, nós vamos acompanhar as denúncias que cheguem para nós por meio do nosso canal de denúncias. É essencial que a gente tenha um canal de denúncias que admita a denúncia anônima. É essencial para que a gente possa ter o nosso programa de compliance considerado efetivo. Isso está previsto no decreto 8.420 de 2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção Brasileira, 12.846 de 2013. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as denúncias recebidas por meio do nosso canal de denúncias e vamos investigá-las. A gente pode investigar dentro de casa mesmo, se a gente tiver condição de fazer, se a gente tiver equipe, se a gente puder usar, por exemplo, o RH para nos auxiliar ou alguma outra área específica, a auditoria. Cada empresa vai fazer a sua definição com relação a isso, mas é fundamental investigar. Ou então você pode contratar um escritório externo, uma empresa especializada fora para fazer essa investigação com total sigilo, segurança, independência. Há casos e casos e você vai ter que ver isso no dia a dia. Bem, outra coisa muito importante que a gente precisa saber neste elemento é que cada empresa vai ter que definir como vai fazer esse tratamento. Por exemplo, se você tem uma empresa muito grande, como aquela na qual eu trabalho, você vai ter que fatiar os seus problemas. Como dizem por aí, como se come um elefante, pedacinho por pedacinho. Então, nós trabalhamos com comitês, comitê de TI, comitê de compliance, comitê de riscos, comitê de disciplina, vários comitês. Você estabelece qual será o assunto que aquele comitê vai discutir. E isso é muito importante porque a gente precisa focar no problema a ser solucionado. Bem, nesses comitês, então, nós vamos discutir o problema, vamos discutir qual a melhor solução e preparar tudo para o próximo elemento que vem por aí, que é o report. Ei, chegamos no nosso 7º elemento do bom programa de compliance. O último, e nós chamamos de reporte. Então vamos lá. Nós já temos o engajamento da nossa alta administração. Nós já estamos monitorando as leis que regem a nossa atividade. Nós já temos, inclusive, as nossas próprias leis internas. Nós estamos treinando as pessoas e nós estamos monitorando. Mas nós não antevemos que atos ilícitos podem, ainda assim, ocorrer. Sim, aqueles atos que nós nos engajamos tanto para prevenir. E essa é uma grande falha de um programa de compliance, que é não antever, não definir, não ter
pré-estabelecido como tratar eventuais atos ilícitos que aconteçam no âmbito da minha empresa ou do meu escritório de advocacia. Então, eu já preciso saber quem serão aquelas pessoas que vão, recebendo a notícia de atos ilícitos, registrá-las, apurá-las com sigilo e reportá-las. E a quem reportá-las? Um pilar. A alta administração tem o direito de saber e o dever de agir. E dessa obrigação, adivinha as responsabilidades. Responsabilidades que podem ser cíveis, administrativas e criminais. E é dessa responsabilidade que advém também, então, a importância de engajamento da alta administração com o nosso programa. E é justamente por isso que o 7º elemento não é, na verdade, um fim, mas um reinício. O nosso programa de compliance tem que ser calcado em 7 elementos circulares. Ok? Olá, meu nome é Luciano Malara, sócio da consultoria Missão Compliance e do escritório PCMM Advogados. Gostaria inicialmente de parabenizar toda a organização do Legal Experience por ter preparado um conteúdo tão rico e disponibilizado tanto conhecimento para uma infinidade de colegas ao redor do Brasil. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje sobre investigações corporativas. Venho trabalhando nesse tema desde o início da minha atuação como advogado, isso há uns 25 anos atrás. Há cerca de 12 anos eu iniciei os trabalhos na área de compliance, fui compliance officer em uma multinacional e depois também respondendo por uma série de outras atividades com empresas nacionais e multinacionais enquanto consultor. E, além disso, sou professor em diversas escolas e também presidente do Instituto Compliance Brasil. Como eu já adiantei para vocês, a minha atuação acadêmica é relativamente intensa, dou aula em 7 instituições. Também faço parte da Comissão de Compliance da OAB São Paulo e sou ex-presidente e membro da Câmara Americana de Campinas no Comitê de Legislação. Eu tenho algumas certificações internacionais, nacionais, tenho uma experiência mesclada em empresas e escritórios e espero trazer aí bastante para vocês de gestão, também de como conduzir isso com um viés mais estratégico, porque a investigação corporativa é algo bastante delicado e relevante. Vamos começar a falar de um aspecto, não poderemos cobrir todos os aspectos da investigação, porque é um curso de 40 horas, mas hoje nós vamos dar uma visão macro para vocês entenderem um pouco mais de como executar essa investigação. Primeiro é entender que a investigação ela tem que sempre ter um foco de eficácia. Para ela ser eficaz, a gente trabalha com algumas bases. A primeira é sempre a proteção dos interesses da organização e do acionista. A gente produz uma investigação, faz uma investigação focado no que é mais relevante para a empresa. Então, a partir daí é que nós vamos sempre pautar as nossas ações. Se eu não sei com base no que, objetivando o que, ou protegendo quem, eu não sei o que eu estou fazendo, então é melhor nem começar, né? O segundo item sempre importante é proteger a empresa, prevenindo a má conduta e prevenindo os desvios. E também, claro, trabalhar na detecção. Quando a gente fala de pilares de compliance, fundamentalmente a gente tem o primeiro que é prevenção, o segundo que é detecção. E a partir daí a gente vai ver o terceiro na sequência que é remediação, né? Então, foco da investigação, eu consigo trabalhar na prevenção, porque tendo uma investigação, automaticamente, eu tendo uma área que faz investigações, automaticamente aquele que tende a fazer a má conduta vai pensar 2 vezes. Ele sabe que alguém vai apurar aquilo se ele cometer esse desvio. E a detecção são efetivamente as ferramentas ao redor do processo de investigação que vão permitir que você, numa investigação, descubra, ou muitas vezes a própria área de auditoria, controles internos, perceba a existência de uma fraude, um desvio de conduta. Um outro item a se comentar é o asseguramento de que as leis, os requisitos legais sejam cumpridos. Eu não posso sair fazendo investigação estilo delegado do Velho Oeste, né? Nem com laço, nem com
pancada, e muito menos não é seriado americano que você tranca a pessoa numa sala e deixa ela lá indefinidamente até ela resolver confessar. A coisa é um pouco diferente, é uma atividade corporativa, a gente tem que sempre respeitar os requisitos legais. Ainda nessa linha, a gente tem que olhar, me perdoem, vamos olhar para a melhoria dos processos internos. Toda vez que eu tenho uma conduta inapropriada, indevida, seja por dolo, ou seja, por intenção de quem cometeu, ou mesmo sem intenção, a pessoa não tinha informação, a pessoa não sabia que aquilo não era possível de se praticar, a gente tem que olhar para garantir que aquilo não ocorra mais. Então, eu vou nos processos internos, onde se registra as principais condutas operacionais da empresa e corrijo aquele processo que era falho. E o último item que a gente traz aqui para nos ajudar a estabelecer esses pilares de uma investigação eficaz é pensar na adoção de remediação adequada e tempestiva. A remediação, mais também conhecida como correção, ela passa pela interrupção ou pela cessação, pelo fim daquela conduta inapropriada, e também, eventualmente, vamos precisar aplicar sanções em quem aplicou ali uma conduta que viola as diretrizes da empresa ou viola as leis. Então, a remediação, a resposta, tem que ser rápida, então é tempestiva, não pode demorar, é só o tempo efetivamente da investigação, e adequada. Não é porque a pessoa chegou em umas oportunidades atrasada e não informou para o gerente, não informou para o chefe, eu vou dar uma justa causa. E também eu não vou pegar alguém que cometeu uma fraude, praticou um desvio, cometeu um assédio sexual e vou falar, eu vou te dar uma advertência verbal por isso. Não, e são atos mais graves, tem que ter uma sanção mais proporcional. Tá? Quando a gente fala, pessoal, das medidas a serem adotadas, é importante considerar que existe uma norma que hoje ajuda muito no mundo corporativo a tomar alguma decisão em relação à investigação, fazer ou não fazer, né? Essa norma é a Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, e essa lei ela foi regulamentada pelo Decreto 8420, a Lei de 2013, o Decreto de 2015, e esse decreto, no artigo 42, que a gente está olhando aí na tela, ele traz 16 pilares. Esses 16 pilares, fundamentalmente, trazem a necessidade de investigação corporativa quando eles tocam exatamente na parte do canal de denúncias, da pronta interrupção e tempestiva remediação, mais medidas disciplinares, como eu falei para vocês. A remediação pode ser pela correção, a gente viu agora há pouco ali, reduzindo os processos internos, e pela sanção. Tá? Então, fundamentalmente, aqui está uma base importante do porquê eu tenho que fazer a investigação corporativa. Lembrando que esses pilares que o artigo 42 traz, eles juntos garantem um programa de compliance adequado, e um programa de compliance adequado, ele reduz a sanção da empresa, no caso de uma investigação, de 1 a 4% da penalidade que poderia ser aplicada. Considerando que a penalidade pode ser de 1 a 20%, eu reduzo ou simplesmente me isento de pagar uma multa substancial. Imagina que a gente pode ter aí 1 ou 2, 3 ou 4% do faturamento, que é um valor bastante considerável, né? Um outro ponto que é importante para as empresas abertas, de capital aberto, é obrigatório, para outras empresas é só uma referência bastante forte, é a própria CVM, que ela tem na sua instrução 586 uma diretriz de que a empresa precisa ter a criação, a aprovação, divulgação, então sempre esses 3 passos. Toda norma interna tem que ter esses 3 passos. Criação, aprovação e divulgação de um processo e uma política específica de sindicância. E por que sindicância? Sindicância é uma outra forma para falar de apuração interna de algum desvio, de alguma conduta inapropriada, ou mesmo uma conduta que não está alinhada com as diretrizes da empresa, que no primeiro momento não chega a ser uma violação, mas que não está condizente com as diretrizes da empresa. Tá? Muitas vezes a gente fala também da apuração da conduta, com base nesses 3, que é análise, apuração, decisão, tá? Sobre as comunicações que são recebidas no canal. Chegou no canal, tem que ser feito esse processo de análise, apuração e tomada de decisão em relação àquele tema. A gente tem, na verdade, 3 palavrinhas estruturantes para falar de política de sindicância: criação, aprovação e divulgação. E depois que tem uma conduta inapropriada, análise da conduta, apuração daquela conduta
e a decisão a respeito dela. Temos várias outras normas que tratam disso, mas vamos ficar só com essas duas para dar uma base para vocês poderem justificar, caso necessário, por que vocês vão fazer uma investigação interna, porque a empresa precisa fazer uma investigação interna. Falando aí da investigação interna, investigação corporativa, diferente da investigação pública, né? Então, quando a gente fala de investigação interna, ela pode ser tanto interna num órgão público, como pode ser interna numa empresa privada, que é a chamada de investigação corporativa. Ela sempre tem um conjunto de procedimentos, a gente vai olhar a maioria deles hoje, então não é uma coisa assim, vou olhar para as estrelas e a partir daí eu vejo alguma ideia. Não, não. Você tem um conjunto de procedimentos que tem que ser seguido. O foco, para que eu faço uma investigação interna corporativa? Para alcançar a comprovação de alguma irregularidade que chegou ao meu conhecimento. A gente vai falar das fontes dessas informações, das irregularidades, mas sempre é objetiva a identificação dessas irregularidades. A apuração de denúncias, que é uma das fontes, e a denúncia pode ser anônima ou não, a pessoa pode se identificar, e os atos praticados por empregados de qualquer nível estão sujeitos à apuração. Poxa, mas se eu for um diretor, se eu for um presidente, eu também estou sujeito? Também. O sistema tem que ser organizado para que todos façam parte dele e automaticamente estejam sujeitos às apurações. Bom, pela minha experiência, eu poderia listar uma centena de argumentos, mas vou listar apenas os tópicos que entendo serem mais relevantes nesse momento. Em primeiro lugar, há uma diferença brutal de atuação do profissional que atua em um escritório de advocacia e daquele profissional que atua num departamento jurídico de uma empresa. O advogado que atua no escritório de advocacia tem uma rotina muito focada em prazos, audiências, tratamento de teses, consultoria sobre assuntos demandados pelos clientes. Ele tem normalmente uma carteira de cliente muitas vezes diversificada em vários nichos de atuação, dentre outras atividades que lhe compete. Ele, o advogado de escritório de advocacia, se preocupa com o resultado das ações, mas entende que sua advocacia é de meio e não de resultado, de maneira que trabalha com o propósito de fazer o melhor para obter o melhor resultado possível. Nem sempre conhece o chão de fábrica, ou seja, o negócio do cliente que está atendendo, ou sequer teve um contato pessoal com o cliente, ficando esse contato mais próximo para os sócios do escritório. Já o advogado corporativo, por sua vez, não está preocupado com prazos, teses de defesa, a não ser que seja um caso muito importante e que vai impactar na imagem da empresa. Ele normalmente se preocupa com os processos de trabalho e com os escritórios que estão sob seu comando e os trata de maneira analítica. Por exemplo, quantidade de processos novos, principais pedidos e causas de pedir, quais os processos têm maior valor de reserva, que processo pode causar maior impacto na imagem da empresa, quantos processos foram encerrados no mês e qual a economia foi gerada para a empresa. Ele segue procedimentos internos e preocupa-se com o limite de gastos do departamento jurídico, pois sabe que tudo impacta na distribuição dos lucros. Isso se a empresa possui a política de distribuição de lucros no fim do ano, após sair o resultado do balanço patrimonial. O advogado corporativo conhece todas as áreas da empresa, ou deveria conhecer, e muitas vezes participa de reuniões internas e apoia o diretor, o vice-presidente e até o presidente da empresa na tomada de grandes decisões. Ele atua diretamente com órgãos reguladores. Pode ser que o jurídico seja pequeno e ele também tenha que atuar em várias frentes de trabalho, como societário, trabalhista, ressarcimento, tributário, entre outros. Em segundo lugar, em todos esses anos de atuação, percebo que todos os profissionais do escritório de advocacia que atuam para empresas precisam entender que as necessidades do seu cliente vão muito além da condução do processo judicial ou administrativo, pessoal. Como prestador de serviços, conhecer sobre gestão vai melhorar o seu relacionamento com o seu cliente, vai alavancar sua posição nos rankings de performance em relação a outros escritórios e agregará
um valor imenso à sua prestação de serviços. E por fim, quero falar com você que é advogado corporativo ou pretende migrar para essa área, ou ainda você que já atua como gestor de departamento jurídico. Eu tenho certeza de que você nunca teve a oportunidade de conhecer o mundo corporativo na faculdade de Direito e posso afirmar que você tem aprendido na raça, no erro e no acerto e que isso pode ter elevado seu nível de experiência. Mas, não raro, no seu percurso, essa falta de conhecimento limitou a assertividade das suas decisões. Não te permitiu perceber que sua atuação deveria ser diferenciada, buscando apoiar as decisões e diretrizes da empresa de maneira lícita, mas sempre buscando as melhores formas de conduzir a solução de um problema. Se você se identificou com pelo menos um desses tópicos, deve ter percebido que tudo o que falamos até agora pode e deve ser utilizado tanto na gestão de escritório de advocacia como na gestão de departamentos jurídicos. Você deve sim utilizar as ferramentas do planejamento estratégico, aplicando as metodologias que falei anteriormente, como a análise SWOT, por exemplo. Analisar os pontos fortes e fracos, internos e externos do seu departamento jurídico para entender os processos de trabalho, aqueles processos que serão melhorados com a aplicação do PDCA ou do 5W2H, por exemplo, definindo e distribuindo as atividades de maneira estratégica. Você deve aplicar também as técnicas de gestão de pessoas, buscando entender o seu perfil de trabalho e o seu autogerenciamento. E ainda, se você é gestor, deve conhecer o perfil dos seus colaboradores, distribuir as tarefas e atividades de acordo com a evolução e perfil profissional de cada um, preocupar-se em buscar através da diversidade o aprimoramento da equipe e cuidar para que conheçam o chão de fábrica, conheçam o core business da empresa, conheçam a visão, a missão e os valores, a fim de que estejam alinhados com os objetivos da organização. Seja você advogado corporativo ou gestor de departamento jurídico, é possível sim fazer o seu marketing pessoal e do próprio departamento, tudo de maneira ética, buscando sempre levar o nome da empresa e o reconhecimento da força do departamento jurídico, internamente e externamente. Há formas de fazer esse trabalho e os resultados são excelentes para todos os envolvidos. E você pensar que isso não é com você, né? Bom, sabemos que advogados não gostam de trabalhar com números, mas é sim imprescindível saber pelo menos o mínimo. Seja você advogado corporativo, gestor de escritório ou gestor de departamento jurídico, você precisa acompanhar os números. Há desafios reais nesse sentido e os stakeholders, que são os acionistas, presidentes, vice-presidente, diretores, colaboradores e etc., esperam que você saiba conduzir, como, por exemplo, o budget, que é o orçamento do departamento jurídico, conduzir o provisionamento das ações judiciais ou administrativas, a busca pela redução de custos, pelo melhor proveito econômico em um processo, pelo ressarcimento, dentre outras coisas que você precisa acompanhar. A linguagem do gestor, tanto do escritório como do departamento jurídico, deve estar alinhada à linguagem da empresa. E por isso, entendo que não dá mais para dissociar os números das atribuições do advogado. É preciso diferenciar os termos financeiros, isso é o mínimo. Pensando nisso, eu trouxe dois termos que talvez você não conheça, ou ainda, talvez entenda que são a mesma coisa. Você sabe o que é um budget? Budget ou orçamento é a quantia reservada para honrar com as despesas os custos dos meus projetos, com processos, cursos, pessoal, tudo isso em determinado período de previsão de receitas. Já o planejamento orçamentário é a definição de um objetivo a ser atingido em determinado período e a separação da quantia necessária para atingir o objetivo pretendido. Como, por exemplo, a implantação de um software jurídico. Você precisa fazer um planejamento orçamentário para comprar, adquirir e implantar um software jurídico. Entendeu a diferença? É fato que em muitas oportunidades o próprio gestor do departamento jurídico ou o advogado corporativo participará de reuniões estratégicas que tratarão do cumprimento de metas e também do planejamento financeiro. Até os próprios contratos com os fornecedores devem acompanhar essa análise, e não apenas sob a ótica legal.
Com relação à parte financeira, eu tenho um caso relatado por uma cliente antiga que trabalhava em uma multinacional. Eles estavam lançando um novo produto no mercado, tinham uma projeção de vendas internamente e contrataram uma empresa terceirizada para produzir um kit. Na época, esse kit era feito tudo impresso. Esse kit acompanharia o produto. Pois bem, no momento de analisar o contrato, ela, essa minha amiga, minha cliente, verificou que havia uma cláusula que informava que seriam gerados 1.000 kits por mês. E o valor do pagamento era a quantidade de kits impressos X vezes o valor XY. Durante a análise do contrato, ela não se preocupou apenas com a parte legal do negócio, mas com os gastos da empresa. E durante uma reunião, onde haviam vários gestores de outras áreas, já que todos participavam do lançamento, ela ponderou sobre esse item que ninguém tinha percebido, nem mesmo a área que estava contratando os serviços. Com isso, a empresa evitou um gasto desnecessário, adequou as quantidades, manteve o valor unitário e a área pôde controlar melhor o processo de entrada desse novo produto no mercado, trabalhando as adequações da quantidade conforme a venda. Foi muito legal a case dela. Enfim, percebeu o quanto preocupar-se com os números é importante? Cabe também ao gestor do departamento jurídico e ao advogado corporativo buscar sempre as melhores soluções e o melhor aproveitamento da tecnologia que a empresa coloca à sua disposição para controlar os processos judiciais. Se a empresa possui um software jurídico para esse controle, cabe a avaliação dos relatórios que estão sendo gerados pelo sistema. Se esses relatórios são estratégicos e podem auxiliar na tomada de decisão, se há uma necessidade de preparar um manual de procedimento direcionado para ampliar a eficiência e a confiabilidade dos dados inseridos, enfim. Se a empresa possui outras formas de controle, como planilhas de Excel, por exemplo, essas também devem ser estruturadas de maneira a gerar relatórios através de tabelas dinâmicas. Fato é que a tecnologia está presente em todos os setores e cabe ao gestor do departamento jurídico participar ativamente desse processo, seja na escolha de um software jurídico que vai apoiar a área nas atividades diárias, seja na manutenção desses softwares com a inserção de dados, seja em outras áreas, outras formas de controle, como planilha de Excel, enfim, tudo deve estar alinhado para ser traduzido em relatórios estratégicos, os famosos KPIs. A controladoria, por sua vez, pode ser sim implantada no departamento jurídico, mesmo que ela seja composta, por exemplo, por um único assistente jurídico. O importante é separar as atividades e entender o que é burocrático, o que é jurídico e o que é estratégico. Há empresas que possuem áreas de controladoria com cerca de 10 ou até mais colaboradores, mas há empresas que possuem apenas um colaborador, não importa o número. O que importa é a estratégia. E por fim, chegamos ao compliance. As empresas estão cada vez mais implantando áreas de compliance, seja por determinação legal, como por exemplo as empresas com ações na bolsa, multinacionais, seja por entender que há um fortalecimento na condução da administração das empresas, não importa. Muitas vezes essas áreas estão vinculadas na mesma diretoria do jurídico e podem ser compostas por advogados ou bacharéis que se tornam compliance officers. Esses profissionais atuam diretamente para que a empresa esteja alinhada com a legislação, como por exemplo no caso da adequação das empresas ao cumprimento da Lei Geral da Proteção de Dados, a famosa LGPD, que já está em vigor, inclusive. Ou seja, elas tratam com a empresa inteira e todos os departamentos avaliam impactos, criam e acompanham a implantação dos procedimentos e, além disso, apoiam as áreas. E o gestor jurídico deve sim trabalhar lado a lado com o compliance, apoiando na interpretação da lei, muitas vezes trabalhando a interpretação do juridiquês, aquela linguagem jurídica muito técnica. A linguagem para a empresa tem que estar o mais clara possível, para que a direção da empresa possa absorver as informações. O departamento jurídico deve ser considerado como uma empresa dentro de uma organização,
Lembrando que existem vários fatores que irão determinar o funcionamento desses departamentos jurídicos, pois existem variações como o tamanho da empresa, o tipo de negócio e os objetivos dessa empresa que estão atrelados à visão, missão e valores. A gente começa com algumas questões, que eu diria que são questões clássicas, para avaliar se a gente precisa de um escritório ou não. Acho que a primeira grande missão do gestor do jurídico é entender quais são as questões da empresa, né? Qual que são as questões no sentido das demandas que ela tem, para onde ela está indo, e aí a gente traçar e mapear um perfil dessas questões, das demandas que vão vir para o jurídico, em termos de quantidade, de complexidade, para poder fazer uma primeira definição de como que o jurídico vai atuar em relação a essas questões que a empresa tem e da qual ele quer tá atendendo e atuando de forma bastante efetiva, né? E aí a gente tem dentro dessas questões, né, temos disponibilidade de recurso interno. Essa é uma primeira avaliação que nós temos que estar fazendo, né? Se a gente tem dentro do quadro de colaboradores, de advogados, essas habilidades que a gente precisa, né? Ou os serviços são muito específicos, muito especializados e a gente precisa sim, e seria mais efetivo ter um escritório externo, né? Dentro daquelas desafios que a gente falou do jurídico corporativo, o custo dessa execução interna, ele é competitivo. Então, temos que fazer, esse é um outro aspecto importante para a gente avaliar. Qual que é o benefício que isso vai trazer para a empresa, né? O jurídico pretende desenvolver essa habilidade, para a gente definir bem se a gente terceiriza ou não alguma questão ou algum tipo de demanda, né? Tem um fator geográfico envolvido, que tem uma limitação de atuação, porque a empresa tem uma extensão, unidades em todo o país, tem uma extensão de atividade fora do Brasil. Então, a gente precisa primeiro fazer esse mapeamento, né, em termos de também do prazo, da agilidade que a gente quer entregar, para poder definir que tipo de parceiro a gente vai precisar como uma extensão do jurídico para poder estar atuando e contratando. Como que a gente identifica um escritório, né? Eu diria que os meios mais comuns é a recomendação de outro escritório, muito um caminho que o gestor de jurídico acaba seguindo, né? Referência de advogados do próprio jurídico corporativo. Acho que é muito comum, né, quando a gente tem um tema e quer discutir quem que poderia estar suportando a empresa, quem seriam potenciais candidatos para a gente estar contatando e fazer uma prestação de serviço. É muito comum também a gente, dentro do próprio jurídico, estar discutindo, né, principalmente quando a gente tem advogados que já atuaram em outras empresas, já atuaram em outros segmentos. Um outro caminho natural é referência de advogados de jurídico de outras empresas, né? Dentro do nosso networking, a gente acaba contatando também e pedindo referência a outros colegas de jurídico, né? Muitas vezes tem uma lista já pré-aprovada dentro da empresa, então esse acaba sendo também uma fonte de consulta. E publicações e diretórios jurídicos também acabam
dando respaldo e sendo uma base para a gente avaliar e identificar esse parceiro aí para o jurídico. Selecionando o escritório. Eu diria que também, quando a gente vai selecionar, a gente busca muitas vezes o relacionamento anterior com a empresa, a gente se baseia na reputação individual do advogado ou do escritório para aquele tema ou para uma área específica que ele atua. A multidisciplinariedade é um outro aspecto que eu acho que é bem importante. A gente tem muito esse questionamento. Algumas empresas querem ter um escritório que tenha atuação em diversas áreas e ter apenas um prestador de serviço, um local que tenha, que ele possa buscar o suporte que ele precisa para a atuação e para fazer frente a essas demandas. Isso está ligado a diversas razões para isso, né? Uma é o próprio conhecimento, quando você tem um escritório só, que o escritório acaba adquirindo da empresa e da dinâmica de trabalho do jurídico. A outra perspectiva é também de honorários. Quando a gente tem mais demanda focada em um único escritório, a gente muitas vezes consegue também trazer uma maior efetividade aí e um custo-benefício melhor em termos de honorários dentro das diversas áreas e fazer arranjos de horas que possam cobrir diferentes áreas, né? Consultivo, contencioso, a parte contratual, dentro de 3 grandes blocos de demandas que a gente tem. E localização e capilaridade. Eu acho que esse também, para selecionar o escritório, acaba sendo um fator também bem importante, dependendo do tamanho da empresa e, como eu coloquei, do número de unidades que ela tenha, essa questão da localização e da capilaridade e da estrutura que ela tem para desenvolver também outros terceiros também acaba sendo um aspecto bem importante aí para a gente selecionar um escritório. E como último tópico e aspecto na seleção, obviamente, tem a questão dos honorários, né? Às vezes o escritório é renomado, o escritório tem uma forte habilidade no tema, a gente acredita que vai entregar muito bem aí o trabalho, mas não cabe no bolso. Então, a questão dos honorários, ela tem um papel também bastante importante, né? A gente nessa definição e na seleção do escritório. Olá, meu nome é Kátia Vilchense, sou advogada e gestora. E como sempre digo, não nasci advogada. Então, antes de trabalhar nesse nicho, passei por várias empresas, várias áreas e acabei por me formar em 2000. A partir desse ano, 2000, passei a atuar em escritórios de advocacia e departamento jurídico de multinacionais, sendo minha especialização no direito securitário. Quando se fala em departamento jurídico, não há como imaginar que o advogado corporativo ou seu gestor se limite a atuar apenas com direito material, processual ou análise de jurisprudências. Coube a mim, nesse contexto, transmitir para vocês informações sobre um assunto para o qual muitos não dão importância, agem de maneira automática, o provisionamento do contencioso. Mas aí você pode me perguntar, mas o que é isso, Kátia? Pois bem, no sentido expresso da palavra, provisionar é sinônimo de abastecer, de prover. Aqui, você precisa entender
que quando falamos de empresas, há certas regras que devem ser seguidas com base em normativas de outras áreas, como, por exemplo, a contabilidade. Quando se fala em provisionamento de contencioso, você está efetivamente atendendo a uma demanda contábil. Como gestor de um departamento jurídico ou advogado corporativo, você deve se preocupar, sim, com o valor do processo que você recebe, processo judicial ou processo administrativo. Enfim, qual é efetivamente o risco desse processo para a empresa? O que vai te garantir essa informação é exatamente a análise do risco e do seu provisionamento. Vamos ver como essa análise ocorre geralmente. Bom, a empresa recebe a citação de uma nova ação judicial ou administrativa. Na sequência, essa ação é encaminhada para a área de back-office, onde é realizado o registro em sistema, geralmente, das primeiras informações desse processo. Então, a área de back-office registra no software o número do CNJ, confere as informações que estão ali, as informações da parte e completa com alguns dados mais administrativos. Talvez, nesse momento, a área do back-office também solicite subsídios para as áreas responsáveis. Isso depende muito do procedimento de cada empresa. Bom, recebeu a citação, foi para a área de back-office para o tratamento administrativo e, na sequência, esse processo passa para as mãos de um advogado interno, ok? Geralmente, a área de back-office não coloca informações sobre valor de risco. Pode ocorrer da área registrar aí o valor da causa, mas não a análise real do valor desse risco para a empresa. Perfeito? Ato contínuo, o processo é transferido para um advogado interno. Geralmente, essa análise de qual advogado é responsável passa por critérios muito particulares de cada departamento. Ele pode obedecer a regras internas, como, por exemplo, classificação por estado, classificação pelo ramo do direito, pedido ou causa de pedir. Pois bem, recebido o processo pelo advogado interno, ele analisa o valor do risco, sua probabilidade de perda, sempre com base na sua expertise, e depois desse momento inicial, esses valores e probabilidades apenas serão alterados em alguns momentos específicos, como, por exemplo, sentença, uma perícia, um acórdão, o início de uma execução. Parece simples, não é? Mas, apesar de toda essa simplicidade, como advogada e gestora, passei por várias situações onde o provisionamento foi realizado de maneira inadequada logo no início. Seja por uma análise equivocada, seja por falta de informações. Outra situação que impacta bastante no provisionamento é a falta de acompanhamento do processo ao longo do seu trâmite no judiciário. Mas sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante, ok? Primeiro, eu quero que você entenda de onde vem a necessidade do provisionamento. É fato conhecido por qualquer pessoa que as empresas devem ser diligentes na manutenção da sua saúde financeira, de maneira que antes de gastar, elas devem arrecadar e reservar valores para atender às suas contingências. Ou seja, as contas devem refletir corretamente a situação patrimonial da empresa, de maneira que seu ativo e seu passivo estejam realmente de acordo com os lançamentos contábeis. Por esse motivo, é imprescindível o planejamento de riscos futuros e a constituição de reservas financeiras para compor eventuais perdas é um procedimento obrigatório e previsto em lei. A finalidade da reserva é separar do lucro líquido, ou seja, descontados os impostos, os encargos, os valores que servirão para garantir e reforçar o cumprimento de débitos perante credores futuros. No nosso caso, esses credores futuros
são os autores das ações judiciais e administrativas, que podem vir a obter êxito nos seus pedidos. Pensando nisso e falando sobre normativas, você precisa saber que temos normas internacionais e nacionais que determinam como deve ser realizado o provisionamento, sem falar em disposições societárias e criminais, sem falar da responsabilidade de diligência dos administradores. Nesse sentido, podemos mencionar as típicas funções de diretor executivo-presidente, diretor financeiro e do diretor jurídico na condução e apuração do provisionamento das empresas onde atuam. Neste momento, vamos nos ater especificamente ao pronunciamento técnico número 25, mais conhecido como CPC 25. Essa norma foi aprovada em 26 de junho de 2009 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A CPC 25 segue as orientações da principal norma contábil internacional, a IAS, International Accounting Standard. Ela indica os critérios para o reconhecimento de valores, como mensurar provisões e passivos contingentes. Além do Conselho Federal de Contabilidade, integra esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis membros fixos, como a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, conhecida como FIPECAF, a Associação Brasileira das Companhias Abertas, Abrasca, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, conhecido como IBRACON, a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, a APMEC, e ainda participam como membros convidados o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a Secretaria da Receita Federal e a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Vejam a importância da CPC para o mercado. Só pelos setores que compõem o comitê já se percebe seus impactos na economia em geral. E qual o objetivo da CPC? Seu principal objetivo é estabelecer critérios de reconhecimento e base de mensuração das provisões dos passivos e ativos contingentes, bem como regras para a divulgação de notas explicativas suficientes para que os usuários possam compreender sua natureza, oportunidade e valor. É da CPC 25, por exemplo, que veremos as orientações quanto à classificação da probabilidade de perda. Você já ouviu falar nas palavrinhas provável, possível, remota? É da CPC também que sai a definição sobre os impactos dessa probabilidade no balanço patrimonial das empresas. Isso abordaremos um pouquinho mais à frente. É importante você entender que a classificação da probabilidade de perda no contencioso tem um embasamento e regras contábeis a serem seguidas, sendo obrigatório o seu tratamento e divulgação de acordo com a CPC 25. A forma de você classificar o risco ou de realizar o seu cálculo, ela é determinada por critérios internos e determinado pela própria empresa, podendo responder seus administradores, ou seja, o diretor executivo ou presidente, o diretor financeiro, o diretor jurídico, nas esferas criminais e cíveis, por ocultação de informação, falsa divulgação de informações ao mercado, bem como sobre danos causados à empresa. Agora, vamos entender em que momento você deve provisionar. A gestão das provisões do contencioso pelo departamento jurídico inicia-se quando este toma conhecimento da existência da ação judicial ou do processo administrativo. Recebida a informação, conforme comentei anteriormente, ato contínuo, o advogado corporativo
Deverá avaliar qual o valor do risco que o processo jurídico ou administrativo representa para a empresa. Deve também classificar sua probabilidade de perda frente ao caso concreto. A partir dessa análise, as primeiras informações devem ser inseridas no software jurídico ou na planilha de controle do contencioso. O importante é que esse controle exista e que essas informações sejam tratadas diariamente conforme a tramitação do processo. É relevante lembrar que os critérios de avaliação do risco dependem da expertise de cada empresa ou do nicho de mercado. Ou seja, o que vale para a área farmacêutica nem sempre vale para a área de seguros, para a área de varejo ou bancária. É certo que nesse momento de avaliação, o conhecimento técnico do advogado é imprescindível. Ele se faz presente através da avaliação do pedido, da causa de pedir, de teses, de decisões do judiciário sobre o assunto em questão. Agora, vamos entender um pouco mais sobre a classificação do provisionamento, as famosas palavrinhas provável, possível, remota. Seja você um advogado de escritório, advogado corporativo, gestor de departamento jurídico, com certeza você já se deparou com essa classificação. Percebeu que ela faz parte da CPC 25? E a sua finalidade é definir o que será provisionado e como os valores serão divulgados no balanço patrimonial da empresa. Ou seja, se o impacto será efetivamente considerado sobre o lucro líquido ou se apenas mencionado em notas técnicas explicativas. No geral, essa é a classificação do provisionamento no contencioso e produz os seguintes reflexos contábeis. Quando a classificação é de probabilidade de perda provável em mais de 50%, seus valores são considerados, somados e efetivamente lançados no balanço patrimonial da empresa. Ou seja, eles refletem diretamente nos resultados financeiros. Por outro lado, quando a classificação é de probabilidade de perda possível em até 50%, eles não causam impacto financeiro, mas é obrigatório divulgar, através de uma nota explicativa no balanço patrimonial da empresa, o seu valor e a sua existência. Por outro lado, se a probabilidade de perda é remota, ou seja, menos de 50%, determina a CPC que não seja constituída reserva e nem emitida nota explicativa. Bom, você que me acompanhou nesses 3 dias já percebeu que a Faculdade de Direito, com certeza, te trouxe muitas possibilidades, você aprendeu muito. Mas eu sei também que nem tudo foi dito nos 5 anos em que você esteve ali, presente, se dedicando, muitas vezes sem possibilidades de arcar com os custos, deixando até a sua família e amigos de lado. Tudo isso porque você tinha um objetivo: ter uma carreira promissora, que te possibilitasse melhorar sua qualidade de vida e a vida das pessoas que são importantes para você. Ao longo da minha carreira no mercado jurídico, uma carreira de 19 anos que eu falo com muito orgulho, eu acompanhei muitos advogados e gestores de departamentos jurídicos e também de escritórios de advocacia, literalmente perdendo clientes, cargos, equipes, pelo simples desconhecimento das ferramentas de gestão estratégica jurídica, porque não estavam preparados para ir além da advocacia. Quando esses profissionais perceberam isso, eles correram atrás e literalmente potencializaram em mais de 50% suas oportunidades e sua competitividade ao longo de suas carreiras. Eu mesma descobri pelo know-how e por acaso que eu poderia agregar todo o meu conhecimento em gestão no âmbito jurídico, auxiliando os meus clientes, todos advogados, na melhor condução de seus escritórios e departamentos jurídicos. Foi assim que, em um projeto enorme que realizei em uma multinacional, reunimos mais de 100 advogados internos e externos que prestavam serviços para essa empresa. Foram advogados do Brasil todos, treinamos todos na utilização de um software, preparamos procedimento para que todos estivessem alinhados e trabalhando juntos. Trabalhamos com afinco por meses
para, por fim, gerar uma apresentação incrível que rendeu ao gestor daquela área uma promoção maravilhosa. Sei que o que eu disse até agora pode parecer bom demais para ser verdade. Eu mesma, se não tivesse acompanhado essas transformações, não acreditaria. Mas o que eu estou expondo aqui para você não é apenas uma oportunidade. É uma mudança de mindset, uma mudança de paradigma e de pensamentos. É uma transformação que está ao seu alcance. Uma coisa é certa: não há como gerar mudança fazendo todos os dias as mesmas coisas. Não há como ser competitivo fazendo o que todos fazem. Não há como conquistar o mercado se você não está preparado para atender às necessidades dos seus clientes. Se você está disposto a iniciar essa mudança, mas é como Santo Tomé, precisa ver para crer, eu te convido a assistir os depoimentos de pessoas que passaram por esse processo de transformação e estão colhendo os frutos nesse momento. Fundamental para a compreensão que as novas realidades haverão de ser encaradas para a própria movimentação das atividades jurídicas. Por isso, quero parabenizar a querida Eliane Girão pelo impulsionamento deste grande evento. Deste evento que nos permite compreender melhor que as tecnologias e as inovações estão para nos servir, para servir às pessoas, e a compreensão da utilização desses mecanismos fará com que nós encaremos com mais profissionalismo a administração das nossas profissões. É muito bom falar porque cada um colocou um pouco da experiência do que vivenciou, porque quando você vivencia, você guarda mais, você tira aquele resultado, você passa por uma coisa, você experimenta aquilo que é bom, você incorpora, o que é ruim, você descarta. Então foi muito legal ver cada um no seu depoimento, cada um que passou por uma experiência, quer dizer, a minha foi uma surpresa para mim mesmo, que eu jamais pensei que tivesse passado, mas quando você olha do lado e diz, olha quantas pessoas, quanto se passa, quanto você aprende, então é coisas que você traz, que você vai usar para a tua vida e vai poder passar isso. Então, você ter esses eventos onde você possa conversar, trocar, falar mais sobre isso, isso é uma coisa de cada dia. A gente vai ter que repetir tudo isso, porque a gente tem que tirar coisas do nosso passado, a gente tem que liberar espaço dentro da gente para justamente entrar essas coisas novas, entrar essa visão nova. Então, quanto mais eventos quanto esses, quanto mais reuniões, mais encontros, muito, muito bom. E nenhuma empresa chega nesse patamar como a TOC chegou, de experimentar um crescimento muito grande de 2011 para cá, de ser hoje a quinta melhor empresa para se trabalhar. Quantas empresas tem no Brasil? Então, se isso não tiver um engajamento, se não tiver isso na prática, quer dizer, não adianta só o discurso, é o que é ali. Todo mundo se sente em casa. Eu vou repetir um pouco do que eu já coloquei lá dentro. As pessoas me perguntam, eu estou nesse mercado de seguros há 38 anos, as pessoas me perguntam, mas qual é o segredo da TOC? Como é que ela cresce? Como é que ela cresce acima do mercado? Como é que a gente tem uma rotatividade muito baixa? Porque quem está lá gosta realmente do que faz. Quando você gosta daquilo que você faz, você não sente, seja idade, seja peso, seja passar o tempo, qualidade, você se sente bem, se sente em casa, é uma extensão da tua vida aquilo lá. Então, é muito bom. Isso faz com que a empresa chegue a esse patamar, que as pessoas queiram nos procurar. Outro dia foi aberta uma posição para advogado pleno, numa outra área, né? Que não a minha. Nós recebemos mais de, sei lá, 500 currículos. Quando se abriu uma vaga de pessoal acima de 50 anos lá para trabalhar no contact center da companhia, nós recebemos 2.800 currículos para 7 vagas. Quer dizer, as pessoas vêm pelo que olham da empresa, quer dizer, não é história, quer dizer, é realidade, é fato. Isso é muito importante. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Caterine Nascimento, sou formada em Direito desde 2006 e atuei junto com a Eliane Girão como consultora. Na época, recém-formada, eu pensava em prestar a prova da ordem, mas eu não me via atuando efetivamente como advogada. Então, através da Eliane Girão, eu conheci a gestão estratégica jurídica, me encantei e conheci o valor, né, desse conhecimento para o mundo jurídico. O mundo jurídico sempre me fascinou, mas eu queria atuar de uma forma diferente. E a Eliane me apresentou esse diferencial. Atuando como consultora, junto com a Eliane Girão, eu participei de vários projetos em departamentos jurídicos, como o Grupo Ultragás, Grupo Brasterra,
Grupo JBS, e alguns escritórios como Biscal de Bueno, Saad Advogados, enfim, entre outros. E tudo isso me trouxe uma grande bagagem de conhecimento e me deu noção da importância da gestão estratégica jurídica para os departamentos e escritórios. Hoje eu sou empreendedora, sou sócia fundadora da MK Soluções Empresariais. Nós fazemos a gestão de risco dos processos, né, dos nossos clientes, elaborando cálculos trabalhistas e cíveis, gerindo aí também o provisionamento e o contingenciamento. Aplico a gestão estratégica jurídica na minha carreira, nos meus negócios, no meu atendimento ao cliente. E, bom, e é isso, pessoal. Espero que tenha passado um pouquinho da minha experiência aí e da importância da gestão estratégica jurídica para minha vida e para minha carreira. Tá bom? Tchau, tchau. Olá, meu nome é Bruno Guedes, eu sou advogado na cidade de Bauru e eu gostaria de contar um pouco como eu conheci e as minhas experiências com a Eliane Girão. Eu conheci a Eliane por volta de 2014 aqui em Bauru, quando ela trouxe os seminários de gestão estratégica para escritórios de advocacia e departamento jurídico. Foram 3 edições em que eu tive o primeiro contato, eu era recém-formado, eu tive o primeiro contato com a administração de escritórios, com gestão, com planejamento, e foi a partir de então que eu comecei a seguir a Eliane nas redes sociais e aprender com ela. O último evento que eu participei da Eliane foi o Legal Experience no ano passado, que foi uma oportunidade sensacional de aprender sobre gestão de departamento, gestão de escritório, ferramentas para tudo isso e poder praticar um pouco do networking com todos os profissionais de escritórios, de departamento jurídico, de grandes empresas que estavam lá para poder aprimorar. E tudo que eu tenho aprendido com ela, eu tenho trazido para o dia a dia do meu escritório. Então, todas as planilhas, todas as formas de controlar os meus processos, de gerir os meus clientes, eu tenho usado e tem dado bons resultados. Eu acompanho a Eliane ainda hoje e tenho assistido todas as lives que ela tem feito e pretendo ainda acompanhar nos próximos eventos. Olá, queridos colegas, meu nome é Anália, eu tenho 20 anos de formada, sempre atuando na gestão jurídica. No início da minha carreira, quando eu me formei e tirei a OAB, eu advoguei, mas não era muito o que eu queria, porque eu sempre comecei com a gestão jurídica e me identifiquei muito nessa área. E voltei a atuar na gestão jurídica. E, por incrível que pareça, eu achava que não era aquilo, né, que eu tinha que ser advogada. E eu não entendia muito a importância de um gestor jurídico, de trabalhar nessa área. Participei dos seminários e entendi que o meu trabalho ele é fundamental, né? O advogado ele é importante, mas nós também somos. Então, para os colegas que estão começando agora e que não sabem ainda o que fazer, onde atuar, e se sentem até às vezes diminuído, que era como eu me sentia por não advogar e mesmo tendo OAB, não importa, né? A nossa função ela é muito importante porque auxilia em toda a gestão de um processo, né? Não é só o advogar, desde que o processo entra num escritório, o seu cadastro, o acompanhamento, tudo é importante, né? E hoje eu entendo que o meu trabalho é fundamental, sim. Amo o que eu faço, né? As palestras, o conhecimento da Eliane foi muito bom para mim entender e dar um rumo na minha carreira profissional, né? Então eu quero deixar um recado para os colegas que estão aí pensando em como caminhar depois de formado. Conheçam um pouco dessa atividade e tenho certeza que vocês também vão se apaixonar.
Um grande beijo para a equipe da Eliane, né? Para a Eliane, que me ensinou tanta coisa bacana e que eu coloco em prática na minha vida hoje. Dos depoimentos que você ouviu, conseguiu compreender melhor o que eu quero te passar? Você já percebeu, olhando ao seu redor, que muitos fazem as mesmas coisas que você? É fato que o mercado é extremamente competitivo. São mais de 1.200.000 advogados, mais de 3 milhões de bacharéis, e só se sobressai quem procura um diferencial. É fato que fazer faculdade, pós-graduação e MBA hoje é básico, porque todo mundo faz. Fazer mais do mesmo não vai te levar a lugar algum. Pensando nesse diferencial, e como sei que muitos não têm condições de ir a um seminário presencial, mesmo porque nesse momento, com a pandemia, ficou muito mais difícil, então eu pensei, por que não compartilhar esse conhecimento, essa experiência, através de um curso online? Por isso, eu procurei vários profissionais, todos com alto nível de vivência e conhecimento em gestão estratégica jurídica, e conseguimos reunir e produzir um conteúdo realmente completo, dinâmico, atual e totalmente online. Antes, você não tinha possibilidade de ir ao evento presencial. Não tinha tempo, não tinha facilidade de acesso a informações estratégicas, não sabia sequer que teria que procurar diferenciar-se no mercado e aumentar a sua competitividade buscando um conhecimento em uma área totalmente diferente. Agora que você sabe, você tem a possibilidade de acessar um curso online no seu tempo, em qualquer lugar, de ter acesso a informações estratégicas, agora que você sabe que pode potencializar as suas oportunidades e diferenciar-se no mercado jurídico, buscando conhecimento em assuntos que não são ensinados na faculdade de Direito, mas que fazem toda a diferença para o seu sucesso, a decisão está em suas mãos. Como eu disse antes, as inscrições estarão abertas e disponíveis na segunda-feira, dia 30/11 de 2020, a partir das 8 horas da manhã. E se você optar por fazer o curso por módulos, os valores serão informados nesse mesmo dia. Se você ficou animado, mas não quer dar esse passo agora, tudo bem, eu entendo e respeito. Mas lembre-se, 2021 está batendo na sua porta, fazer mais do mesmo não vai te trazer os resultados que você precisa. Pensa nisso. Os links de inscrição serão liberados pelo e-mail e pelos grupos de WhatsApp. Foi um grande prazer passar esses dias com você. Um forte abraço e um ótimo final de semana para você. Até segunda.